E gente, boa noite a todos, a todas. Então, eu estou aqui no novo cantinho. Estou aqui de Seropédica. Minha terrinha não é Natal, né? Mas quase minha casinha. Espera a galera entrar pra gente já começar. Ver se vocês me escutam bem daí também. Bem, enquanto a galera vai entrando, nossa retrospectiva tá ficando maior, né? Conforme a gente tá avançando aqui nas aulas. Eu vou fazendo uma retrospectiva aos poucos de tudo que a gente tem visto. E aí, querida, bem-vinda. Vou cancelar aqui os comentários. E aí, depois, em alguns momentos, eu abro só pra não me desfocar muito. Então, vamos lá. A gente tá já no nosso 8º sutra, né? A gente pegou os 4 primeiros. Aquele primeiro sutra convocando a gente a investigar como a gente se coloca para fazer as coisas, que já é um grande desafio, né? E de estudar segundo alguma tradição, não importa que tradição que seja, para a gente pegar um corpo de conhecimento e ser abraçado também em vários contextos aí, pelo nosso estudo, né? Pela nossa forma de vida como um todo. Depois a gente vem em Chitta Vritti Nirodha, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é o sutra que explica, fala um pouco sobre a mente humana e define yoga como esse estado da mente. O que também já mostra muita coisa pra gente, que yoga não é uma forma de movimentar o corpo, não é só uma teoria, é um estado, e a gente usa a forma de movimentar o corpo, usa a teoria, usa, enfim, várias ferramentas para chegar nesse estado. Nesse estado é como você tá agora. Então não é para acreditar em mim, nem nos textos, nem nada disso. É para usar essas coisas como referência para você investigar como você tá. E a gente ir mapeando isso, percebe? É muito mais sobre te dar ferramentas para você investigar de uma forma viva. E a gente também vai entendendo o que é isso. E aí o 3º e 4º sutra falaram sobre o que é estar em estado de yoga e o que é não estar em estado de yoga, né? Quando a gente está em estado de yoga, aquele que vê aquela luz interna e interage com o mundo de uma forma muito pura, sem as travas da mente, né? E essas travas vão surgindo conforme a gente vai experienciando o mundo. E quando a gente não está em estado de yoga, a gente é carregado pelos nossos condicionamentos, a gente é abduzido e quando a gente vê, a gente nem percebe o que a gente fez, a gente só vai, né? Por impulsos. Isso de uma forma mais impulsiva, de uma forma mais grosseira ou de formas mais sutis. Mas a gente vai estar sempre sendo um pouco manejado, né? Sendo guiado por essas marcas que foram criadas ao longo da nossa vida. E aí todo o resto do nosso estudo é para entender melhor essas 4 coisas, que não são simples, e entender como se guiar por essas coisas. Então também um outro processo bem importante. E aí a gente começa no 5º sutra falando sobre os movimentos da mente, né? A gente falou aqui um pouco sobre os estados que a mente pode estar, agora a gente está falando sobre os movimentos. O primeiro foi o movimento para conhecer as coisas, que eu falei na semana passada. E hoje é um movimento para o erro. Hoje eu vou tentar falar sobre 2, vamos ver se vai ter tempo. Eu, às vezes me empolgo um pouquinho. Mas um é um movimento para o erro e o outro é um movimento de imaginação, né? Vikalpa. A gente vai estar assuntando sobre essas coisas todas hoje. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Fecha os olhos. Constrói o seu momento de introspecção, o seu momento de interiorização. Aquele momento para investigar como está o seu corpo agora, para investigar como está a sua mente, a sua tela mental agora,
para investigar como está a sua capacidade de foco e de conexão. E vai exercitando essa capacidade de se descolar dos pensamentos. O pensamento vem, ele muitas vezes atropela a gente, e investiga essa capacidade de dar um passo para trás, voltar para perceber o seu corpo. Vai passar outro pensamento, ele vai te puxar, tenta se descolar dele e voltar para observar o seu corpo. Eu vou fazer um cântico para dar início a essa nossa prática, esse nosso estudo. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Devagar vai abrindo os olhos, devagar vai voltando. Então vamos lá. Viparyayo. O sutra que a gente estava construindo, né, sobre esse movimento para o erro. Que é normalmente o lugar que a gente está o tempo todo. A gente estudou o movimento para conhecer, que a gente conhece a partir da experiência direta, a gente conhece a partir de um testemunho e a gente conhece a partir de uma inferência. O erro surge quando nossos instrumentos não estão abertos para ter uma experiência direta, ou seja, a sua mente está muito poluída, está muito inflamada ou muito pesada. Isso acontece quando a nossa capacidade de inferência está deturpada, muitas vezes porque a gente cria essas cargas emotivas, né, e não consegue inferir de novo com uma mente com discernimento. E isso acontece quando a nossa fonte de testemunho também não é uma boa fonte. Um lugar que a gente está muito hoje em dia, né? É um excesso de informação, e um excesso de informação que muitas vezes polui mais a nossa mente, a nossa capacidade de discernimento, do que realmente funciona como um suporte para o experienciar. E aqui eu não falo nem o conhecer, eu falo o experienciar. E experienciar o conhecimento, né? Que foi o que a gente viu lá na semana passada, que para o yoga, ter conhecimento de alguma coisa é quando você experiencia ela, não quando você acumula memórias e informações sobre ela, que são coisas bem diferentes. E aí a gente está falando que todos esses movimentos, tanto o movimento agora para o erro, né, quanto os próximos que a gente vai ver, eles podem levar a gente para estados aflitivos, é mais fácil perceber, né, esse movimento para o erro, como ele vai levar a gente para estados aflitivos, mas também pode levar a gente para estados não aflitivos. E isso numa sociedade da imagem, uma sociedade da idealização e da perfeição, eu acho que é algo muito importante da gente cultivar. Teve uma vez que um professor falou isso pra mim, isso me marcou muito, né? Ele falou, Gui, a gente tá aqui pra errar. A gente vai errar muito. E que bom que a gente vai errar muito, porque isso ajuda a tirar a gente de um lugar de controle e de um lugar de conforto que muitas vezes a gente se coloca e se acomoda para um lugar de transformação. A questão é como a gente lida com esse erro, né? Se o erro é algo que vai pesar e você vai entrar num movimento ruminativo, né? De ficar ruminando aquele problema, ou se você vai pegar isso e usar como um impulso para a transformação, né? Então o erro ele é muito potente, é isso que eu quero falar. Tanto no sentido de te impulsionar a sair de um lugar conhecido e poder experimentar um novo lugar. Eu tive essa semana uma experiência que me chamou muita atenção para isso, né? Interessante quando você fica com um tema na cabeça, ele começa a se capilarizar para as coisas que a gente faz.
Mas eu fui entrar na água, né? Fui tentar surfar aqui no Rio, que eu não surfo, mas gosto de experimentar coisas, né? E a água do Rio tava muito gelada, gente. Eu saí da Bahia, que é uma água quentinha, vim aqui pro Rio. E aí eu fiquei naquela, caraca, eu vou entrar nesse mar, o mar tava grande. Aí, pô, já dá aquele, tem que ter aquele choque de adrenalina, né, pra ficar atento. Eu normalmente tô ali mais tranquila, e eu, putz. E eu fiquei com aquele sentimento meio pesado, assim, né? Que era aquela energia, eu queria sair, mas ao mesmo tempo eu tava ali num lugarzinho confortável, gostosinho e tal. Eu sinto muito isso também antes de sair. Fico em casa ali com essa coisinha meio, tá confortável, até acho que pode ser legal, mas não vou. E aí eu fui, né? Eu entrei no mar, e aí tomei caldo, enfim, aquela água gelada, você já dá aquele choque assim. Mas quando eu saí foi algo tão gostoso, uma sensação tão diferente, sabe? E eu tô falando, contei essa história, né? Mas pra gente refletir como que às vezes um impulso errado, né? Diferente da zona de conforto, diferente do que a gente estava esperando, chacoalha a gente para um lugar muito positivo, né? É algo que a gente sabe, mas é aquela coisa de reforçar coisas que a gente sabe que a gente esquece o tempo todo, né? E um outro detalhe muito importante de Vipassana, do erro, né? Como ele pode ser transformador e construtivo pra gente, é que a gente não tá pronto para ver as coisas. Então isso é uma outra conversa que eu tenho muito comigo e com pessoas próximas. Tanto no sentido mais grosseiro mesmo, por exemplo, de notícias, né? De ter informação que muitas vezes deforma, né? Eu estava vendo o Trigueiro esses dias falando que a grande forma de alienação da nossa época é o excesso de informação. Você não consegue digerir bem aquilo e isso vira um problema interno. Então, o quanto que a gente não está pronto para assimilar, digerir e transformar essa informação em algo transformador ou algo importante. A gente simplesmente fica naquele processo de regurgitação mental, acumulando muitas informações que a gente não sabe o que fazer, gera culpa, gera uma energia estagnada, aprisionada, assim, enfim, gera problema. Então, no fim, é muito a informação, ou tudo que entra pra gente, né, eu pelo menos acredito nisso, a ideia é entrar para ser agregador de alguma forma. Não que precise gerar movimento, mas às vezes pode só te abraçar ali num momento importante. Mas se você está vendo várias coisas e essas coisas não estão te agregando, ou não estão te dando capacidade de movimento, para que a gente vê isso, né? Tava agora há pouco, hoje, conversando com um amigo também que tem estudado muito e as coisas estão mexendo muito com ele. Falei, cara, pega leve no estudo e tenta estudar o quanto você consegue ter uma capacidade de ação para aquilo seguir de uma forma equilibrada, né? Porque se a gente vem muito aqui, fica muito só no cabeção, sem uma capacidade de ação que pode surgir de trocentas formas, importante que seja para você sincera, né? Importante. Aí isso muitas vezes até é colapsado. A gente fica com medo de agir, a gente fica sem energia para agir, a nossa ação fica corrompida, né? Então é importante a gente ter uma informação e uma capacidade de visão dentro daquilo que a gente consegue lidar. Isso tanto no aspecto mais grosseiro, né? Agora falando de informações do mundo, da vida, de livros, enfim, da vida como um todo, quanto nessa experiência direta das coisas. Como eu falei semana passada, é importante a gente experienciar e conseguir sustentar o que a gente está experienciando. Então, ter uma experiência muito profunda e muito transformadora, muito reveladora, de campos muito sutis, mas depois você voltar para o mundo grosseiro sem ter transformado o seu entorno, isso pode ser muito devastador. Então, às vezes, essa ignorância, ela protege a gente. E é importante isso seguir protegido, né? Tem até falam que alguns chakras, é uma outra forma de interpretação, né? Eu não uso nem tanto chakra nas minhas práticas, mas eu escutei isso e achei bem interessante, que alguns chakras, eles são bloqueados, né? E tem um sentido, e a gente muitas vezes vem na nossa cultura ocidental de forçar no esforço a desbloquear as coisas. E aí, depois a gente vai conseguir sustentar isso? Então não é desbloquear por desbloquear, é sempre mirar numa experiência que a gente consegue sustentar depois para transformar a nossa vida para melhor, né? Então fica essa importante reflexão assim de
Meu professor gosta muito de usar essa imagem, né? Sacudir e segurar. Então você sacode, 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 ou seja, bagunça, tanto no campo intelectual quanto no campo de uma experiência, bagunça. É importante bagunçar, mas aí segura. Segura para você se reajustar, reconstruir sua vida, reconstruir sua teia de relações, reconstruir os elementos que você elege, né? Você vai ver que em Vikalpa, né? Imaginação, o mundo que a gente escolhe ao nosso redor está muito em sintonia com como a gente está internamente. Só que é importante que essas transformações tenham tempo de acontecer. Não adianta eu mudar completamente aqui dentro e eu continuo vivendo no mundo todo que me amarra. Isso vai dar conflito, né? Imagina você com a cabeça que você tem hoje, vivendo a sua vida de tempos atrás. Eu, por exemplo, muita gente gosta de falar que quer ser jovem de novo, né? Com a cabeça que tem hoje, né? Eu queria, nossa, ter meus 20 anos de novo com a maturidade que eu tenho hoje. Mas pensa só como que você está totalmente descontextualizado do seu meio. Eu falo isso porque eu vivenciei muito isso, né? Muitas pessoas falam, Gui, você parece que é muito mais velho do que você é. E, de fato, eu me vejo um pouco com escolhas de gente velha mesmo, né? Durmo cedo, acordo cedo, aquela coisa meio... às vezes até meio monótona, né? Mas me descontextualizou muito da vida, né? Da vida de gente jovem. Eu precisei fazer um esforço aqui para me recontextualizar e, enfim, as coisas fluírem bem. Então é um cuidado, assim, da gente sacudir e criar uma abertura para ver as coisas, o quanto você consegue sustentar aquilo de uma forma saudável. Tá bem? Não é conhecer por conhecer, ter informação por ter informação e ter experiências sinceras, profundas e transformadoras por ter experiências sinceras, profundas e transformadoras. Lembra, tudo que a gente está fazendo volta lá para o segundo sutra, né? Chitta Vritti Nirodha. A gente quer ter a experiência de uma mente coração, né? Uma mente que se conecta e sustenta aquela conexão com as coisas. A gente quer abrir e sustentar essa abertura com tudo que a gente faz. Então que a gente possa mirar nisso. Tá bem? Eu vou abrir aqui caso alguém queira falar alguma coisa. Essa dinâmica não é a melhor dos mundos, né? Mas é o que eu consigo focar aqui enquanto eu tomo um suco, uma água. Para a gente poder entrar em Vikalpa, que é... Eu até fiz uma postagem esses dias, né, sobre Vikalpa, que é um outro lugar que eu gosto muito de refletir, que é via especial, enquanto Kalpa é construção. Então é uma construção especial porque é só sua, é o seu mundo. Olha como isso é marcante, assim, né? É o seu mundo interno. É tudo que você vê. Isso vai ficar gravado, sim. Eu vou colocar depois tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá bem? Então esse Vikalpa, ele é muito... É tudo que a gente vê e tudo que a gente elege para exteriorizar. Vê como que isso é importante, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha imagem aqui atrás, né? O que vocês veem? Tem gente que vai ver cor, tem gente que vai ver livros. Eu, por exemplo, estou estudando violino, eu vou ver uma partitura que está aqui, que muita gente não vai nem reparar. Tem gente que vai reparar em mim, né? Que é a minha roupa, o meu cordão, a minha barba, meu cabelo. Cada um vai reparar de acordo com o que te chama mais atenção. O que tá mais, né? Lembra da luz, da nossa mente, com a nossa tela mental e dos objetos. Os objetos, eles são filtrados pela nossa mente, pelas marcas que tem aqui. Então são essas marcas que vão definir o que você está vendo, o que é importante para você. Só que você não vê só isso, você está olhando o tempo todo para tudo. Então é como se você tivesse um óculos que ele tá sujo aqui e você só consegue ver essas coisas, assim. Você fica muito preso, né? Presa. Isso vai limitar ou potencializar tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, tudo que a gente interage, tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. Então quando você fecha os olhos, seus pensamentos estão aqui, ó. Ou te levando para lugares maravilhosos, né, como eu escrevi, ou te levando para lugares torturantes, ruminando problemas, né? A questão, e o que o yoga traz, é que você pode mexer nisso.
Não é uma coisa aleatória que aconteceu e eu tenho que simplesmente, enfim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Como eu já escutei bastante também falando. Óbvio que não é uma coisa mágica, eu tô aqui falando pra vocês que vocês vão mudar a vida de vocês, vão transformar tudo de uma hora pra outra vendendo um produto maravilhoso. A ideia não é essa, não me entendam mal. A ideia é que vocês têm o potencial de transformação e que a gente vai cultivando isso aos poucos. Eu gosto muito da ideia de cultivo, porque é isso, é uma mudinha que precisa de uma energia ali constante. Ainda mais no início, né? Depois ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai mudando a paisagem, te dá uma sombra, aí vem umas flores, vem uns frutos, esses frutos podem semear e criando um novo espaço. Quando você vê a paisagem vai mudando. Uma paisagem ali com grama, com capim, meio quente, árida, que nem o boi gosta de ficar ali, começa a ter umas arvorezinhas, uma floresta nutritiva pra gente ficar. Então a questão é o que a gente elege. Então quando eu olho para cá, o que eu vejo? Isso já me chama atenção e já é uma coisa para eu registrar. Estou olhando coisas boas, estou olhando coisas pesadas, ruins, enfim, o que está acontecendo? E o que eu posso cultivar também? Lá no final, meio para o final do segundo capítulo, fala de uma prática chamada de Pratipakṣabhavana, que é uma ressignificação das memórias. Quando vem algo pesado, você automaticamente tenta direcionar para um lugar mais positivo, né? Positivar os pensamentos. Que é diferente de ver o mundo da fantasia. Semana que vem eu vou reforçar um pouco o Vikalpa, vou deixar até uns espaços para a gente conversar e interagir, para eu escutar um pouco vocês, porque é um tema um pouco delicado, né? Que facilmente pode cair numa imaginação e uma idealização que se afasta da realidade, como pode ser uma ferramenta de pegar e transformar as coisas que estão chegando para um lugarzinho um pouco mais sutil, né? E a gente ir aos poucos caminhando para o que a gente está mirando ali. Então são movimentos um pouco diferentes, mas é muito transformador. Tanto que o famoso Ashtanga Yoga, né, aqui para fechar, a gente já está esticando um pouco no horário, o Ashtanga Yoga, o famoso Ashtanga Yoga, né, que são os 8 passos do yoga, para quem já conhece um pouco, ele começa falando de yamas e niyamas, que são exatamente cuidados éticos para você positivar a sua mente. Antes de você poder se engatar lá na prática de asana, que são as posturas, de pranayama, que são as respirações e meditação, enfim, mais para frente. Então tem todo um cuidado, tanto de ação com o mundo, quanto de pensamentos internos, né? Então cuidados externos e internos, para você positivar a sua mente e aí ir se aprofundando cada vez mais nesse processo, né? Então, como está a nossa imaginação? O que a gente está vendo e o potencial que isso tem de transformação do que a gente está vendo. Semana que vem a gente vai assuntar um pouco mais isso. Hoje eu vou propor para a gente cantar um pouquinho, como eu fiz... Cadê meu cânticozinho? Como eu fiz semana passada. Então a gente vai fazer parecido e coloca o cântico, de novo, não é naquele lugar de perfeição, não é naquele lugar de cobrança mesmo, demasiada. Tenta colocar o cântico como esse lugar de devoção. Devoção a fazer o seu melhor possível, a ter uma escuta atenta, e mais atenta que você conseguir agora, para poder criar essa vibração, esse movimento interno, né, de se colocar para fora. Então parte de um lugar interno, de escuta, de absorção, e aí você coloca para fora do jeito mais cuidadoso que você consegue. Tá bem? Eu vou cantar uma vez, e aí vou fazer... vou cantar 2 vezes, na real, hoje. Eu canto uma vez, a segunda vocês cantam comigo, e eu vou fazer um silêncio para vocês cantarem sozinhos, sozinhas. Beleza? Então eu canto uma vez, primeiro escuta, eu canto outra vez, vocês cantam comigo, depois eu faço um silêncio para vocês cantarem sozinhos. Então, Atha Samadhi Padaha. Comigo. Atha Samadhi Padaha. E aí, próximo. Atha Yoga Nushasanam.
Atha Yoganushasanam. Só vocês. Yogaha Chittavritti Nirodhaha. Yogaha Chittavritti Nirodhaha. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Só vocês, isso é um pouco mais cabeludo, né? E se não for, vai do jeito que dá, não se preocupem. Eu sei que é um cântico diferente, a gente está cantando em sânscrito, né? Mas é trabalhar a escuta, é isso que a gente está investigando. O último. Vrittisarupyam itaratra. Vrittisarupyam itaratra. Só vocês. E aí fecha os olhos um pouquinho. Tenta fechar os olhos e abrir os ouvidos, abrir essa escuta. Que eu vou fazer mais alguns cânticos. A gente cantou os 4 primeiros, né, que eu tenho falado tanto. Eu vou cantar até Vikalpa. Então, Vrittayaha Panchatayaha Klishta Klishtaha Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Smritayaha Pratyaksha Anumana Agamaha Pramanani Viparyayo Mityajnanam Atadrupa pratirshtam Shabdanyananupati Vastushunyo Vikalpaha. Mantém os olhos fechados. Observa sua tela mental. Observa seus pensamentos. O que você está pensando agora? É comum quando a gente olha para eles, eles meio que se escondem. Você precisa ficar um tempinho e ver que tem vários pensamentos, como se fossem várias abas abertas se atravessando, se atropelando aí. Para aos poucos você ir voltando a atenção para o seu corpo. Vai abrindo os olhos. Então, obrigado, gente, pela praticazinha. Semana que vem a gente vai explorar mais Vikalpa. E aí eu vou propor uma visualização, uma prática mais de imagem, né, pra gente explorar. E essa semana também eu vou colocar lá para quem estiver interessado nos textos, eu vou colocar o cântico para vocês poderem começar a ler, quem quiser, tá bom? Que aí agora a gente sai já da escuta e começa a estruturar melhor isso. Então, um grande beijo. Vai ter agora uma próxima aula, uma prática de asana, né? A gente vai fazer algumas encaixes no quadril. Então, eu vou sair aqui para gravar e vou abrir outro. Quem tiver interessado, fica aí comigo. Um grande beijo e até já já. Obrigado, gente.